RMS, Teoria e Prática. Nesse vídeo vamos entender melhor o que é o RMS, o True RMS. Porque existem muitos equipamentos, principalmente multímetros, que dizem ser True RMS. Qual é a real vantagem disso? O que isso é importante para nós? Qual a relevância disso? Mas antes precisamos entender o que é esse RMS. Uma lâmpada ligada a uma rede de 127 volts AC de 100 watts. Qual seria a resistência da lâmpada? Seria V ao quadrado sobre P. 161,3 ohm. Vamos guardar este valor. A pergunta agora é a seguinte: qual é a tensão V colocada em 161 ohms daria 100 watts? Qual seria a conta? ...127 volts. Lógico, evidente, fizemos ao contrário. Então, fácil. Tiro esse V e coloco a minha fonte. Opa! 127 volts. CC ou CA? Tanto faz. Na minha conta, não existe distinção nenhuma entre que tipo de fonte vai gerar os meus 100 watts. Se é tensão contínua, CC, ou se é 127 volts, CA. Então, não importa se a fonte é CA ou CC, a lâmpada continua satisfazendo sua condição de resistência e potência apresentada. Essas duas tensões, independentemente se fosse A ou CC, eles produzem o mesmo efeito. Eu vou chamar assim, efeito de potência, ou melhor, conversão de energia. Eu tenho que lembrar que eu tenho uma energia elétrica que é convertida em energia luminosa. Então, eu estou tratando de conversão de energia. E, nesse caso de conversão de energia, o mais importante é o quê? É realmente a conversão. Se a tensão é CA ou CC, não interessa. E aí que está o grande lance. Quando tratamos em energia elétrica, a tensão que eu estou aplicando no meu aparelho é a tensão que efetivamente está produzindo alguma coisa, está convertendo, está realmente produzindo trabalho. E não importa se essa tensão é CC ou CA. Então a gente diz que essa tensão CA é o que eficazmente está gerando essa condição, então a gente chama de 120 volts CA eficazes. É a tensão que gera a mesma coisa que fosse uma tensão CC. Também é conhecido, como RMS. O valor que a gente está acostumado a usar em corrente alternada vai ser sempre RMS. A nossa tensão da tomada é RMS. A tensão dos aparelhos é RMS. A tensão do motor é RMS, porque a questão é conversão de energia e não outra condição elétrica. E é o que produziria, seja uma fonte CC, seja uma fonte CA, não importa, produz a mesma conversão de energia. Só que corrente alternada tem uma diferença em relação à corrente contínua. Corrente alternada, ela está alternando. Então a gente sabe que é uma onda senoidal que está alternando. E corrente contínua, se eu olhar no osciloscópio, eu vou ver uma tensão contínua de 127. Então, aqui está contínua
e aqui está alternando de polaridade numa forma de onda que a gente conhece como senoidal. Vamos tentar entender melhor então tudo isso. O nosso produto final é potência. O que nos interessa numa conversão de energia é potência. Potência, de certa forma, é descrita como a capacidade de eu transformar uma forma de energia, no nosso caso energia elétrica, em outra forma de energia, que no caso luz. Quanto mais potência tiver essa conversão, mais forte vai ser a luz que eu tenho no final, porque a potência refere-se à quantidade de energia que eu estou convertendo num determinado tempo. Então, quanto mais potência tem uma lâmpada, mais ele ilumina. Quanto mais potência tem um chuveiro, mais ele esquenta. Quanto mais potência tem um motor, mais força ele tem. Então, essa é a condição inicial para que possamos entender melhor esse processo. Num circuito de corrente contínua, onde temos um resistor e uma fonte, fica bem fácil. Eu tenho uma tensão e uma resistência. P é igual a V ao quadrado sobre R. Não tem problema nenhum. A tensão V é contínua. A corrente I, assim estabelecida, também é contínua. Se eu multiplicar esses dois fatores, tensão vezes corrente, P é igual a V vezes I. Se eu multiplicar a tensão V vezes a corrente I, eu tenho minha potência sem problemas nenhum. Se minha corrente é alternada, a minha tensão da fonte é V, minha corrente é I. Um parênteses acadêmico. Quando a gente coloca V e I em maiúsculo, a gente está referindo a CC, corrente contínua. E quando usamos essas letras que representam tensão e corrente em minúsculo, a gente está representando ou indicando que se refere à corrente alternada. No mundo acadêmico, o uso de letras minúsculas é reservado ao trabalho com corrente alternada e maiúsculas ao trabalho com corrente contínua. A equação que rege a potência no resistor P é a mesma, P é igual a V vezes I. Só que as formas de onda. Na tensão V, a minha forma de onda é essa aqui. E na corrente I, a minha forma também é igual a isso aí. A potência resultante é a multiplicação de V vezes I. Se eu usar o meu visual, eu tenho que multiplicar ponto a ponto para obter a minha potência. Então, esse valor de corrente vezes o valor de tensão vai me dar minha potência nesse momento. Esse valor de corrente vezes esse valor de tensão vai me dar potência nesse momento. Então, a minha potência não é mais contínua, como em corrente contínua. Minha potência é pulsada seguindo. Então, vamos fazer algo mais simplificado aqui. A minha potência P é o resultado da multiplicação desses pontinhos, que vai me dar mais ou menos isso aqui. E na ocorrência do semicírculo negativo, como os dois são negativos, corrente e tensão, a minha potência também vai ser positiva, ou seja, o semicírculo negativo significa que houve a inversão de polaridade, mas o resistor continua esquentando do mesmo jeito, ou seja, ele continua transformando energia elétrica em calor, portanto a potência é positiva também. E essa potência já não é mais contínua, ela é uma potência pulsada. Então, simplesmente multiplicar V vezes I não é uma tarefa simples, porque eu tenho que fazer uma multiplicação ponto a ponto para ter essa forma de onda, e a minha potência final é a média desse valor que eu obtive nessa construção da onda da potência. Potência não é simplesmente multiplicar tensão vezes corrente. Eu tenho várias tensões acontecendo ao tempo e várias correntes acontecendo ao tempo. Então, a multiplicação não é exatamente um valor fixo.
E o resultante dela também é variável. A questão sempre é a seguinte: para obter essa potência de valor médio aqui traçado, qual será o valor de tensão e qual o valor da corrente que eu tenho que considerar? Matematicamente, seria o que o próprio nome diz: root means square, que é a maneira matemática pela qual eu consigo obter esses dados. Então, o termo RMS vem exatamente da forma matemática como eu obtenho esse valor. Como esse valor é o que equivale à potência efetiva no resistor, que equivale à minha corrente contínua, é esse valor RMS que a gente usa de tensão e corrente, que a gente usa para a corrente alternada. Então, esse é o valor RMS, é o valor que temos como base equivalente à tensão contínua, que adotamos como a tensão efetiva da corrente alternada. O valor médio de qualquer onda é equivalente à área. Então, se eu quero tirar o valor médio, por exemplo, de um triângulo, basta calcular a área desse triângulo. Essa área do triângulo, que vai ter um valor de pico aqui, vai equivaler à área do retângulo. Então, vou fazer um retângulo. Então, esse retângulo tem a mesma área que o triângulo e que vai ter um outro valor aqui que vai ser o meu valor médio. O valor médio de qualquer onda nada mais é do que a área convertida em um retângulo. Se eu tenho uma semicenoide, o valor médio seria aproximadamente isso aqui. Lembrar que semicenoide não é círculo, então o cálculo dessa área não é tão simples assim. Como a nossa ideia não é entrar pelos meandros da matemática, e sim entender melhor tudo isso que acontece, então vamos pular um pouco do que seria a matemática mais pesada, porque ela também nos toma um tempo, e vamos colocar o que já é definido e que se aprende na escola. Então, a gente já conhece que o V médio é igual a 0,63 do V pico de uma onda senoidal. E V RMS, ou chamado também de V eficaz, tanto faz um ou outro termo, seria 0,707 de V pico. Se eu tenho uma onda senoidal, olhando pelo osciloscópio, eu vou identificar o meu V pico. O meu valor correspondente do valor médio seria aproximadamente 0,63 desse valor do V pico. E o meu valor RMS seria em torno de 0,7 desse V pico. Então, ficou fácil. Se eu conheço o valor de pico, eu posso obter os outros valores, e essas equações já simplificadas, elas só valem para a onda senoidal. Como a nossa rede elétrica é de corrente alternada senoidal, então essas condições nos satisfazem perfeitamente, sem problema nenhum. O nosso mundo prático é 127 volts RMS. Então esse valor de 120 volts está aqui. Esse é o valor que nós conhecemos, que nós lidamos. O valor médio não significa nada em termos práticos, porque é um valor que a gente não usa. O valor médio realmente ele não tem uma aplicação mais direta, fora a parte matemática. O valor de pico, V pico, é um valor notório. Como é que eu obtenho o valor de V pico? V pico é simplesmente o valor RMS sobre 0,707 180 volts. Então, o que nós temos aqui? 180 volts. Então, os valores notórios
de corrente alternada que nós temos é o valor de pico, que eu vou ver em um osciloscópio, alguma coisa assim, e a tensão RMS, que é o que a gente conhece, é o que a gente está acostumado a lidar. Detalhe, esse valor de pico, no caso de um retificador ou no caso de um sistema com retificação, que é o caso, por exemplo, de um inversor de frequência, é a tensão que vai carregar os capacitores. Ou seja, a gente utiliza RMS, mas a tensão que carrega o capacitor no inversor de frequência é a tensão de pico. Funciona também para as fontes de alimentação mais simples, as televisões, os monitores, os aparelhos eletrônicos que usam retificador e filtro interno. Esse valor de pico se torna notório porque é um valor que hoje é mais presente na eletrônica. Duas coisas fundamentais. O que a gente usa no dia a dia é o valor RMS. Então, a minha tensão da tomada VCA é RMS. O nosso mundo de corrente alternada é RMS. Tudo que eu falar em corrente alternada, tensão da tomada, 220 volts, 380 volts, ou a tensão que o aparelho é alimentado, a tensão da lâmpada, tudo é RMS. E o que eu olho no osciloscópio, a tensão que carrega o capacitor dentro de uma televisão, dentro de uma fonte, é o valor de pico. Para quem trabalha na área elétrica ou eletrônica, os valores mais importantes. No meio desse processo, existe uma coisa muito importante para o técnico, o multímetro. Aí você perguntaria, o que o multímetro tem a ver com tudo isso? O multímetro é um equipamento que vai medir a tensão da rede elétrica, RMS, a tensão de corrente contínua e outras tensões que me interessam. Então, com o multímetro eu confiro se a rede está com 127 volts, as correntes e tudo mais. Mas o multímetro é um equipamento que mede valor médio. Opa! O multímetro mede valor médio, mas o que nós estamos acostumados a medir é RMS. Para nós, o mais importante é RMS. Mas o multímetro só mede tensão ou mede corrente, ele não mede potência. E o valor RMS está relacionado com potência. Como seria o correto de medir potência? Ou melhor, o valor RMS. Fonte de tensão, uma resistência, a tensão eficaz ou RMS, ou seja lá o que for, vai provocar o quê? Uma potência. O que é potência aqui? É calor, aquecimento. Ora, se eu medir esse calor, então eu vou pegar aqui um termopar, por exemplo, e medir esse calor. Então aqui eu vou medir esse calor e transformar esse valor de calor ou de potência em um valor de tensão equivalente a este que eu estou medindo aqui. Então, dessa maneira, não importa se isso aqui é uma fonte CC ou se isso aqui é uma fonte CA. Ele vai provocar o mesmo efeito de potência e vai mostrar o mesmo valor no meu medidor, equivalente à potência provocado. Então, esse sim é meu medidor de RMS. Ora, mas o multímetro não tem todo esse processo, ele é muito complicado para fazer isso. Como este seria um processo complicado e caro, lança-se mão de um recurso um pouco mais barato. A gente pega o valor médio que o multímetro lê, faz um escalonamento e aí no visor me mostra o valor RMS. O valor médio é 0,63 do Vpico. O valor RMS é 0,707
V pico. Então, basta medir o valor médio, que é um pouco menor que o valor de pico, multiplicar por 1,1 e aí eu tenho o valor RMS. Simples. Então, o que o fabricante faz é isso. No multímetro, ele mede o valor médio, multiplica pelo fator que vai coincidir o valor RMS e está feita a medição indireta do valor RMS. Esse valor aqui, 1,1, que é a relação entre esse 0,707 e 0,663, isso aqui, que dá 1,1, é chamado fator de forma. E assim, nós temos o nosso multímetro que lê o valor médio, mostrando no visor o valor RMS eficaz, que é o que a gente entende como corrente alternada. Falando de uma outra maneira, quando eu coloco o multímetro para medir a tensão da tomada, ele está medindo o valor médio e internamente o fabricante deu uma garibada no ajuste, deu um ganhozinho de 1,1 e no visor ele vai me mostrar o valor equivalente em RMS. Bem simples, mas aí está simples demais. Qual a pegadinha atrás de tudo isso? É o seguinte, o fator de forma, ou seja, esse valor médio e esse valor RMS, elas só valem para a onda senoidal. Ela não vale para outra onda. Se a onda for triangular, eu já vou ter outra relação de valor médio e valor RMS. Então, desde que a onda seja senoidal, essa relação ou esse fator de forma vale como conversão. Ou seja, o multímetro só vai ler o valor RMS se eu estiver medindo onda senoidal. Se ele estiver medindo qualquer outra forma de onda, o processo de conversão que ele fez vai incorrer num erro de leitura, porque esse escalonamento, esse fator de forma que foi usado, só vale para a senoidal. Se eu medir qualquer outra forma de onda, esse valor médio dessa outra forma de onda vai ser multiplicado pelo fator da senoide. Portanto, lógico, o valor resultante do valor RMS é totalmente errôneo. Mas, felizmente, o nosso fornecimento de corrente alternada é senoidal, então nós não temos este problema. Mas está certo, nós não temos problemas. Se eu pegar um multímetro que mede nesse processo, medindo a rede, vai me mostrar o valor correto em RMS, porque a conversão funciona e tudo funciona. Se eu pegar um multímetro que realmente meça conforme deve ser o valor RMS, eu vou obter também o mesmo valor. Se eu obter o mesmo valor, é melhor usar um multímetro de R$100 do que um multímetro de R$10.000. Então, por que não? Isso não tem problema. O grande problema está em outro momento que nós vamos ver mais tarde, que está ligado com a energia elétrica. Antes de tudo, eu vou colocar um questionamento aqui. Eu, como entendedor de elétrica e eletrônica, vou fazer a seguinte consideração. Por que eu, na eletrônica, preciso do valor RMS? Qual a necessidade? Eu vou dizer por experiência prática. Em nenhum momento o valor RMS foi necessário em algum dos meus circuitinhos de eletrônica, ou de oscilador, ou de equipamento, ou algo assim, que tenha sido relevante. Sempre que necessitava, eu tinha o osciloscópio na mão, ou a própria medida com o multímetro era eficaz. A preocupação maior sempre era nas tensões contínuas e não nas alternadas. E quando eu tinha
tinha a questão do sinal, eu tinha osciloscópio à mão. Ou seja, o valor RMS, ele é o mundo da elétrica, é o mundo da nossa tomada, é o mundo que nós acostumamos a falar corrente alternada. Quando compramos um transformador de 12 volts, os 12 volts que saem é RMS. Mas não impõe uma necessidade de eu ter um multímetro RMS por causa desse transformador. Em épocas mais remotas, não tinha muita relevância. Não tenho exatamente uma justificativa de eu ler o valor RMS que não seja da parte elétrica. E falando da parte elétrica, se eu for medir a tensão da tomada como a tensão senoidal, da maneira como os multímetros estão formatados, eles estão sempre corretos. Então não há maiores problemas quanto a isso. Só que fica algo muito estranho, porque existem muitos multímetros True RMS sendo vendidos. E funcionam, isso não tira em nada sua funcionalidade. O que a gente sempre discute é sua usabilidade. Então vamos entender melhor antes o que é esse True RMS. Nós havíamos comentado que a única maneira de você medir o valor RMS verdadeiro, ou aquele valor que produz potência, é o quê? É aquecer a resistência e medir o valor de aquecimento, e esse valor de aquecimento ser convertido em valor da tensão que está gerando esse aquecimento. Então esse é o meu RMS de verdade, sem dúvidas. Muito bem, esse é um processo extremamente caro. Então é um processo que é muito reservado. Sabendo que a função de transferência de um conversor True RMS seria Vout ou o valor RMS igual a de Vin elevado ao quadrado de T. Essa é a função de transferência da entrada para a saída que me dá o valor RMS. Essa integral significa o valor médio do quadrado da entrada. Um circuito baseado nisso pode ser assim feito. Um circuito integrado, um módulo aqui de Vin em módulo, ou seja, isso aqui é um retificador que vai retificar, né, pegar a parte negativa e jogar para o positivo. Um amplificador logarítmico que na verdade vai levar o sinal da entrada ao quadrado. Aqui o inverso do logaritmo, que vai me fazer a raiz. A integral que representa um filtro para tirar a média, pode ser um RC, uma realimentação, que vai fazer a divisão contínua, esse 1 sobre T. Então, aqui na verdade é uma forma muito simples de representar em diagrama de blocos, o funcional, né? Aqui estaria entrando o meu VRMS e aqui estaria saindo o meu VDC equivalente. Isso então seria uma conversão do valor que está aqui em RMS que eu quero obter, né? Então qualquer sinal que entra aqui estaria convertido em RMS. Por isso chamamos essa solução de True RMS. O nosso chip, o nosso circuito integrado que faz essa conversão vai ser conhecido como True RMS. Esses chips se tornaram baratos, viabilizando então a utilização dele nos multímetros. Como isso é um conjunto composto por um circuito eletrônico com semicondutores, a precisão dele não é das melhores, embora seja bem aceitável. Os fabricantes declaram pelo menos 1% de precisão. Existem sistemas mais elaborados com conversor AD, mas esse é o mais comum. Eles têm uma limitação em frequência e um outro detalhe que se chama fator de crista, que na verdade é a diferença entre o valor RMS e o valor de pico. Para ondas onde eu tenho
sinais pequenos e de repente um pico, como um PWM de muito curta duração, pode ser que esse não aceite bem esses picos. Então, esse pico para a maioria dos circuitos desse tipo não deve ultrapassar 6 vezes o valor RMS que está sendo medido. Então, para casos em que essas situações não são tão tolerados, evidentemente tem que se usar o outro método mais primário, que é o método térmico. Você, sabendo que está usando esse processo, deve conhecer então, né, o fator de Crist, ou Crest Factor, bem como as limitações do uso desse processo, não limitação matemática, e sim a limitação pelos componentes eletrônicos utilizados. E assim fica mais tranquilo para entender o que acontece e o que o multímetro está medindo. O multímetro True RMS, ele simplesmente vai ter um chip interno, né, um chip que é chamado True RMS, que vai fazer essa conversão e vai mostrar no display o valor correto do valor RMS equivalente, tirando a dependência do fator de forma do valor da tensão média. É importante você saber que isso existe e que também funciona. Estamos no momento em que entender como o instrumento funciona, seja ele True RMS, seja valor médio, elas são válidas e a diferença entre eles tem que ser entendida. Os multímetros que se baseiam no fator de forma, eles necessariamente tinham que ter um capacitor em série para que eu barrasse a tensão DC, senão a medida sairia totalmente errada. Só que, no caso do True RMS, vamos voltar àquele nosso desenho inicial. No nosso valor RMS, que é a conversão de potência, não importa se a tensão era DC, se a tensão era C, ou se eu tinha uma tensão DC com uma AC, ou seja, tinha a soma de VDC mais VAC. O que me importa no RMS é o resultado final, que é a potência, ou seja, tudo isso afeta como somatório. Eu posso entender o seguinte: o multímetro True RMS vai ter essa medida. Ele vai medir os dois valores e me fornecer o valor RMS que me produz o efeito da lâmpada, correto? Seria o correto. E isso realmente acontece. Esse fato acontece. Se eu pegar um medidor de energia ou um equipamento destinado à parte elétrica para medir valor RMS, ele vai fazer exatamente isso. Vai pegar a tensão DC, somar com a tensão AC e olhar o resultado final. Então isso é corretíssimo. Só que para a eletrônica, isso é um problema. Porque eletrônica, a gente nunca quer saber a soma das duas. A gente quer saber cada um desses parâmetros em separado. Quando eu estou medindo o valor RMS mesmo, para mim não me interessa se é DC ou AC que está entrando. Interessa o que resulta na potência final. E justamente na eletrônica, o que eu quero saber é quando eu tenho uma DC e quando eu tenho uma AC e quando eu tenho os dois juntos. E o único jeito de eu saber quando eu tenho os dois juntos ou não é medi-los em separado. Então, os multímetros destinados à eletrônica continuam tendo um capacitor no chip True RMS que isola a tensão DC. Ou seja, olha que diferença curiosa. O multímetro True RMS que esteja medindo essa tensão aqui, ela vai medir somente o valor RMS verdadeiro da minha tensão AC. Então, ela não está medindo o valor que está incidindo na carga, está medindo só uma parte. Seria o questionamento maior de todos.
Para que True RMS? Se o meu interesse é o valor que está na lâmpada e o multímetro só está medindo uma parte daquilo que está na lâmpada. Eu estou sendo enganado, porque ou estou medindo a AC, esquecendo DC, mas o resultado da lâmpada que eu estou enxergando é do soma dos dois, e o multímetro está medindo uma coisa, ou eu quero saber o resultado dos dois juntos. Qual é a questão? A questão é que, eletricamente falando, os equipamentos realmente medem os dois. Mas na eletrônica, eu tenho que ter o discernimento, porque ainda, eu vou dizer assim, ainda os fabricantes acham que o bom eletrônico quer realmente só saber a parte AC e a parte DC. E se ele quiser saber os dois, ele usa a teoria que aprendeu na escola e soma os dois. Então, o que eu faço com o multímetro que tem esse capacitor ou esse multímetro comum que se vende por aí? Eu simplesmente pego, meço o valor de AC, depois meço o valor de DC e faço a soma dos dois valores com critério, né? E aí eu tenho o valor que eu quero. O melhor exemplo dessa situação, uma ponte retificadora e uma carga. Então, se eu tenho um capacitor aqui, nós conhecemos isso como ripple, e essa é a minha tensão DC de saída da fonte. Duas situações distintas. Eu quero saber a minha tensão DC e eu quero saber o quanto de ripple que eu tenho. Então, quando eu coloco o multímetro em DC e meço aqui, eu estou medindo a minha tensão DC média. E quando eu coloco o multímetro em AC, eu estou medindo somente a média dessa tensão de ripple. Pronto. Não preciso do osciloscópio. Se eu meço uma e outra, eu consigo desenhar a onda sem problemas nenhum. Eu tenho aí uma aplicação muito prática da situação em que eu tenho que separar AC e DC, e na eletrônica a grande maioria das aplicações que envolve esse tipo de medida são desse tipo. São amplificadores de áudio, por exemplo, que eu tenho uma polarização e eu tenho uma AC junto com essa polarização. Se eu tiver um multímetro que mede AC/RMS, eu sempre vou medir o meu AC/RMS e a DC. Os dois valores vão dar muito parecidos e eu não vou chegar a conclusão nenhuma, ou seja, vai ser muito difícil a minha análise do problema. Aí nós entramos no impasse. Se o valor RMS é importante e o true RMS é importante, para que serve tudo isso se o multímetro para eletrônica ele age de um jeito e o multímetro para elétrica age de outro jeito? É a primeira situação que afeta esse assunto. Parece simples, que é medir tensão da tomada, e que se tornou um tanto complicado. Aí você perguntaria, qual que é o melhor multímetro? True RMS ou normal? Aí eu tenho que voltar com a pergunta, você vai fazer o que com isso? Então esse é o grande lance da nossa proposição, que é tentar entender todo esse mundo que cerca essa instrumentação. O circuito proposto, então, é este aqui. Vamos observar. Aqui nós temos o transformador. Então esse é o transformador. Aqui nós temos a carga, a nossa carga. Aqui nós temos o capacitor, onde nós podemos conectá-lo. Então aqui existe uma possibilidade de conexão do capacitor e a ponte retificadora que se encontra aqui. Então esse é o nosso circuito de teste. O que nós vamos fazer é as medições. Então, vamos acompanhar com o osciloscópio a tensão AC, a minha DC resultante nas mais variadas formas. Sem o capacitor, deveremos ter algo parecido com isso. Com o capacitor, uma vez o capacitor ligado, vou ter visível essa forma de onda, que é a carga e descarga do capacitor. Então,
nós vamos ver essas formas de onda, bem como as medições com multímetro normal e True RMS. Nós faremos medidas com um osciloscópio, então o osciloscópio vai nos ajudar a monitorar as medidas, as formas de onda, e o osciloscópio aqui também, ele contém medidores por cálculo matemático da onda apresentada, ele vai mostrar valores de RMS, médio e pico a pico, bem como os multímetros, um deles, este aqui, True RMS, e esse aqui, multímetro comum. Então, vamos tentar entender essas diferenças entre o multímetro comum e o True RMS, o que eles medem, o que realmente é mais interessante. No nosso circuito eu tenho aqui um conjunto de garras de jacaré e vamos medir também a corrente com os multímetros. Essas garrinhas servem para isso. Isso aqui é uma garra para osciloscópio que vai me permitir ver a onda da corrente em um momento oportuno. Vamos posicionar o multímetro para medir a tensão AC. Então nós vamos medir essa tensão AC com o multímetro e o osciloscópio. Vou colocar as pontas do multímetro em corrente alternada. Vamos ver melhor os detalhes. Eles medem os valores praticamente iguais. Existem diferenças entre os multímetros, mas são toleráveis. E agora eu vou conectar o osciloscópio. Então posso ver a forma de onda. E já na forma de onda, podemos observar aqui que a tensão é 11,98 volts RMS. O osciloscópio está fazendo o cálculo. Vamos acompanhar com o multímetro. Então nós temos aqui 11,9 para 12 RMS. É o mesmo que está marcando neste multímetro. É praticamente o mesmo que está marcando esse multímetro, osciloscópio. Me mostra algumas outras informações. Tensão média geralmente é 0, porque ele está olhando a forma de onda inteira, e 33,75 volts por pico a pico nos dá 16,8 volts de pico. No nosso esquema elétrico, V pico, 16,87, VRMS, 12 volts. Agora nós vamos medir esta situação aqui, ou seja, depois do retificador. Então eles estão medindo tensão TC e vamos posicioná-los. Então em DC eles estão medindo 9,38 volts. Então agora vamos posicionar o osciloscópio também para medir a mesma coisa. E assim temos na tela a forma de onda. Eu vou posicionar a forma de onda numa posição mais conveniente. E assim nós temos a forma de onda no osciloscópio. Eu vou observar, por uma questão de conveniência, os dois instrumentos ao mesmo tempo, o osciloscópio e os multímetros. Nós estamos medindo essa forma de onda e os multímetros estão medindo cada um tensões próximas, mais compatíveis, e estão medindo o quê? Eles estão medindo a tensão média dessa forma de onda. Se olharmos a forma de onda, a tensão média é 948. 935, 938 está correto. Eu posso afirmar que o multímetro está medindo a tensão média dessa forma de onda. Algo muito importante de observar. O multímetro é True RMS. Teoricamente, eu devo pensar, não, deve estar medindo tensão RMS. Mas, ao contrário, você pode imaginar, o valor RMS é 10,78, 10,8. É muito diferente de 9 e 47 aqui. E esse número, esse 9,47, é
bate com esse 9,34 e esse 9,37. Ou seja, o multímetro está medindo a tensão média na posição DC. E isso, de certa forma, para o eletrônico, para nós que somos eletrônicos, isso é correto. Então, isso está correto. Vamos colocar um instrumento aqui. Esse instrumento que está aparecendo junto é um analisador de energia, um instrumento para uso da energia elétrica. Eu vou medir a tensão nele, a tensão V, ele já está medindo em volts e eu vou simplesmente tirar as pontas do multímetro e colocar nele. Pronto, ele está me fornecendo também a forma de onda ali, mas o que me interessa é 120 Hz porque está meia onda. Mas olha a tensão. A tensão que ele está me mostrando aqui é a mesma que o osciloscópio está me mostrando. 10,76 em RMS e 10,7. Opa! E esse equipamento é True RMS também. Então olha a grande diferença. Se você quer ver o valor RMS de qualquer sinal, você tem que adquirir um equipamento para eletricista e não para eletrônica. Se o teu lance é eletrônica, você não vai medir True RMS. É uma medida que não tem assim muita serventia para a parte eletrônica, mas para a parte elétrica ela existe, está aqui e bate com esse valor aqui fornecido pelo osciloscópio. Então, a primeira grande questão curiosa é que nossos multímetros, medem tensão média e não RMS. E se eu quiser medir True RMS, mesmo para tensões que não são exatamente as alternadas, tem que ser um equipamento específico para isso. Por que o multímetro nos mostra o valor médio? Nesse meu sinal, o que me interessa sempre é o valor médio mesmo. É aquele que sempre vou ter uma ideia de quanto que é. Então, isso para a eletrônica é algo muito interessante. Olha o que acontece quando eu vou colocar o capacitor. E vou conectar o capacitor aqui. E nós temos essa onda típica, que é a tensão DC mais o ripple. Se eu tiro o capacitor e se eu coloco o capacitor. Né? Isso mostra aqui no esquema a onda já prevista. Então essa onda aqui já estava prevista e é isso que nós estamos vendo. E nós estamos vendo que essa onda vai ter uma tensão média, uma tensão RMS e uma tensão pico a pico. Lógico, aqui eu não posso considerar, mas ele está medindo a pico a pico só dessa corrente alternada aqui. Eu tenho a tensão média muito próxima da RMS, justamente porque, na verdade, quase é uma tensão contínua. Nos multímetros, nós temos ali a nossa tensão também média. O multímetro comparativamente ao osciloscópio. Veja que a tensão praticamente são todos os mesmos valores. Então, até agora, está tudo correto. Os multímetros reagem conforme esperado. Eu vou mudar os multímetros para medirem AC. Então, agora eu vou mudar para medir AC. Quando eu coloquei o multímetro em AC, no multímetro foi colocado um capacitor em série para barrar minha DC. Então, o multímetro está medindo somente essa ondulação. Se eu pegar aqui 2,031 dividir por 2 vai dar 1 e alguma coisa de pico. Tirando o valor médio desse 1 ponto alguma coisa, vai dar 0,56 aproximadamente, que está correto. Então, como é que eu vou enxergar isso no osciloscópio? Simples. No momento que eu colocar aqui, no osciloscópio, eu vou pegar aqui a entrada,
Então aqui temos a entrada, eu vou colocar acoplamento AC, vou colocar igual como no multímetro, colocar um capacitor em série. Ao colocar um capacitor em série, o sinal baixou, vou subir aqui um pouquinho o traço para posicionar melhor e ele poder fazer a medida. E assim já temos algum valor aparecendo. Vamos ver. Um pouquinho. Atenção, RMS é 0,5756 volt de corrente alternada. A média vai ser sempre perto de zero, né? Mas, enfim, esse valor é o valor que os dois medidores estão medindo muito próximos. Evidentemente que a forma de onda não é senoidal, mas estão próximos. Os multímetros até então estão medindo separados a parte DC da parte AC. Vou retirar o capacitor, posicionar aqui o meu osciloscópio. Estou medindo novamente a minha tensão DC pulsada. Estou medindo então a minha tensão pulsada na saída do retificador e os multímetros estão em AC. Os multímetros estão mostrando um valor AC. Como está em acoplamento AC, o valor RMS passou a ser 5,2 volts. Então, esse instrumento está medindo correto, esse aqui está medindo um pouquinho diferente, porque na verdade, se a gente lembrar da teoria, o multímetro está medindo o valor médio de uma senoide, e nesse caso eu não tenho exatamente uma senoide mostrada na tela, então existe um erro de medição nesse caso. Mas ambos os multímetros têm o capacitor em série, estão medindo a minha AC. E esses valores não são True RMS. Esse valor é True RMS só da componente AC, não é True RMS do valor AC. Como a gente viu, o valor True RMS dessa onda que tem a componente DC junto com a AC é 10 ponto alguma coisa volts. Então vamos voltar ao nosso instrumento anterior. Se observarmos aqui, eu tenho os meus 10,7 volts AC RMS e o multímetro, aqui está zero porque eu tirei as pontas, o multímetro está lendo apenas o AC sem a componente DC. Então o erro é grosseiro. Portanto, o conhecimento da aplicação do multímetro é muito importante. Volto a reforçar. Equipamento para medição em energia elétrica vai considerar as componentes AC e DC na hora de mostrar o valor RMS verdadeiro. Nos multímetros True RMS que não são para uso elétrico, eles têm a conveniência do uso do pessoal da eletrônica. Então eles vão mostrar as componentes separadas. Então, de fato, se eu tiver uma componente DC junto com uma AC, para o eletricista interessa o valor composto dos dois, mas para o eletrônico a separação dos dois é muito mais conveniente. Agora vamos efetuar medidas de corrente. Então, esses dois pontos foram interrompidos e vamos colocar os multímetros medindo corrente. Estão já no modo corrente. As pontas de prova. Um deles está aqui nesse transformador e outro vai fechar o circuito. E assim nós temos as correntes medidas. 0,53 para 0,52 são medidas muito próximas, ou seja, os dois estão medindo corretos. Medir a corrente com o osciloscópio. Colocar no próprio fio do multímetro que está conduzindo e assim eu vou medir a corrente. Vou posicionar o osciloscópio para fazer isso. E vou medir no osciloscópio a tensão. Nós já temos as medidas
posicionar os traços. O traço de cima é a tensão que eu estou vendo no secundário e o traço de baixo é a corrente. Se eu pegar e tirar minha pinça de corrente, eu tenho ausência da medida. Então, essa é a minha medição de corrente e medição de tensão com osciloscópio. Muito bem. Fiz um ajuste no osciloscópio para aceitar a pinça de corrente. A pinça de corrente é um instrumento que me fornece uma tensão equivalente à corrente que passa pela garra. Então, a corrente que passa pela garra vai ser convertida em tensão. Ele converte cada ampere para 100 milivolts. Então, ajustei um fator de escala no osciloscópio para que, onde se leia milivolts, se leia miliamperes. Vamos comparar com os multímetros. Então, estou medindo corrente alternada. Existe, lógico, esse pequeno elemento de crossover devido ao diodo, 1.4 volts, mas isso não vai nos atrapalhar muito por enquanto. Então, nós temos uma medida aqui de 530 mA, 538, 569 milivolts, que a gente lê miliamperes, e esse valor que eu estou lendo nesse instrumento e, lógico, aproximadamente nesse outro. Ou seja, tanto o osciloscópio quanto os instrumentos estão medindo corretos, mesmo o True RMS ou o que não é o True RMS. A onda que está chegando neles é senoidal. Então, se eu observar na forma de onda do osciloscópio, no momento que eu pegar o capacitor e conectar na minha carga, a forma de onda mudou drasticamente. Vamos melhorar a posição da onda. E eu posso visualizar uma mudança muito radical. Vamos trocar essa onda senoidal. Eu vou colocar para que o osciloscópio meça a tensão da carga. No momento que eu colocar o capacitor, a minha onda pulsante de corrente contínua no canal 1 se tornou contínua com um certo ripple e houve uma mudança substancial na corrente. Ao ligar o capacitor, passa a se carregar. Então, ele se carrega e vai descarregar. Quando a tensão da minha rede atingiu o valor menor que o capacitor, ele passa a se carregar de novo. E aí ele vai se descarregar na carga. A energia, essa energia de descarga, é a energia que ele carregou durante a carga. A corrente desse transformador aqui só existe enquanto estiver ocorrendo a carga. Carga é a minha descarga. A energia necessária para carregar tem que ser a mesma que a energia da descarga. Se a energia da carga é a mesma, mas o tempo de carga é muito menor, então a minha corrente I vai assumir valores muito grandes somente nesse intervalo, porque no outro intervalo o diodo vai estar cortado e o capacitor que está fornecendo energia para a carga. Então, nesse intervalo, a minha corrente assume valores muito altos, justamente para que o equilíbrio entre energia que carrega o capacitor e energia que o capacitor entrega seja mantido. Sem o capacitor, essa forma de onda, e a corrente acompanha a corrente senoidal. E quando eu coloco o capacitor, eu já tenho essa forma de onda, e no momento da carga do capacitor,
exatamente na minha carga do capacitor é que tem minha corrente presente. A minha corrente zera quando está ocorrendo a descarga, melhorando mais um pouquinho. Então, enquanto eu tenho carga, o capacitor está carregando, eu tenho corrente. E quando o capacitor está descarregando, minha corrente é zero. No semiciclo negativo, o retificador transformou para positivo, acontece a mesma coisa. Isso é característica de qualquer sistema retificador com filtro, uma característica normal. E uma coisa assim, muito notória. Vamos olhar o pico da corrente só no visual do osciloscópio. Se eu tirar o capacitor, a minha corrente ocupa uma divisão. Não vamos nos preocupar com valores. No momento que eu ligo o capacitor, o meu pico atingiu 2,5 divisões, ou seja, a minha corrente subiu um aumento expressivo. Isso que, para os padrões da eletrônica, esse nível de ripple consideramos ruim. Para melhorar o ripple, ou seja, diminuir o ripple, eu tenho que aumentar o valor do capacitor, portanto, esses intervalos diminuem, portanto, a tendência da corrente é subir mais ainda. Então, o que os instrumentos estão medindo? Pelo osciloscópio, o valor RMS da onda é de 1,155 amperes, 1,155 volts. Olha que interessante, o multímetro RMS está marcando 1,15 amperes, que é o mesmo do osciloscópio, da minha ponta de corrente. Só que o meu multímetro normal agora, que antes media a corrente coerente, o nosso multímetro normal está medindo uma corrente notoriamente abaixo do valor correto, que é este aqui. Sem o capacitor, embora a corrente diminua, dá para perceber que os dois multímetros estão muito próximos. Eu não posso dizer que eles estão errados. Mas quando eu coloco o capacitor, a minha forma de onda mudou drasticamente e os valores lidos também mudaram. Esse multímetro está lendo praticamente 30% a menos que esse aqui. Então, se você estiver querendo medir corrente alternada, neste caso, você está medindo um valor a menos que o correto. Então, você está sendo enganado pelo multímetro. Por que isso acontece? Como a gente viu na teoria, esse multímetro está preparado para ler o valor RMS, ou seja, ele lê o valor médio da forma de onda senoidal e converte em valor RMS por aquele fator de forma. Ajustando o osciloscópio para ver coincidência das ondas, então aqui nós temos a corrente, essa corrente, e ao colocar o capacitor, como já vimos, nós temos esse resultado. Observe que quando eu coloco o capacitor, a corrente aumenta, e essa corrente aumentando, o que vai acontecer? Vai fazer com que a corrente na saída do transformador aumente e, portanto, haja uma queda de tensão no transformador. Essa alta corrente, neste momento, me provoca uma queda de energia. Isso explica porque a onda da rede elétrica ela é achatada. Uma grande parte das cargas na nossa rede elétrica tem característica de carga eletrônica, portanto, possuem retificador e capacitor e, portanto, possuem o mesmo comportamento que nosso circuitinho retificador. Elas têm uma característica de consumo de pico de corrente no pico da tensão e, portanto, vai acabar deformando a forma de onda da rede elétrica. Por comparação, eu vou colocar no osciloscópio uma onda senoidal proveniente de um gerador senoidal. Então, para efeitos comparativos, nós temos duas ondas senoidais, uma proveniente de um gerador e a outra da rede elétrica. Vou separá-los. Perceba a diferença entre a onda senoidal
do gerador e a onda senoidal da rede elétrica. Então existe a distorção bem notória dos picos. E esse achatamento dos picos causa o que a gente chama distorção da onda senoidal. E eu posso perceber que o meu efeito prático nessa situação é que a minha tensão de pico vai diminuir, ou seja, nesse caso, os capacitores dos circuitos eletrônicos vão se carregar com menos tensão do que deveriam. Isso afeta particularmente os inversores de frequência que necessitam da tensão de pico para gerar a tensão necessária para o motor. É um fato que vai influenciar no dimensionamento das aplicações com inversor de frequência, a exemplo. Mas essa é uma consequência dos circuitos eletrônicos em grande quantidade no nosso sistema elétrico. E voltando à nossa condição anterior, dá para perceber bem que quando eu coloco o capacitor, então, minha corrente aumenta e ele provoca na minha tensão de saída do transformador uma queda de tensão. Quem tem que aguentar esse aumento de corrente devido ao capacitor não é só o transformador, é a fiação, o disjuntor e todo o conjunto elétrico. Vamos a uma situação de indústria. Uma linha ligando a um motor. Então, o que eu tenho aqui é uma tensão V, uma corrente I e uma queda de tensão V causada pela resistência do fio. Então, essa representando a resistência do fio é a queda de tensão. Então, eu sei que nessa ligação, essa tensão aqui vai ser menor que a tensão de entrada em um pequeno valor causada pela resistência do fio e a corrente que passa deve ser compatível com o fio. Com essa onda de baixo custo de inversor, muitos querem colocar o inversor para controlar o motor. Então vamos inserir aqui no meio um inversor de frequência. O inversor de frequência nada mais é do que um gerador de corrente alternada eletrônico, por isso o nome inversor, que eu posso ajustar sua frequência e, portanto, velocidade do motor. Como ele é um circuito eletrônico, aqui dentro eu vou ter um retificador e um filtro. No momento que eu instalo esse inversor, o meu comportamento de corrente no meu sistema elétrico muda totalmente. A corrente que antes era senoidal devido ao motor, agora se tornou uma corrente pulsada de alta intensidade. E aí começam os problemas. Se a tensão de queda aqui era um valor, agora a corrente aumentou de valor nos pulsos, portanto a queda vai aumentar nesse resistor e a tensão final, que o capacitor se carrega com o pico da tensão, então, e justamente no pico eu tenho a corrente maior, então nesse momento eu tenho queda maior, o capacitor não vai se carregar plenamente com o pico da tensão, porque parte disso vai estar na resistência do fio. Se o eletricista for medir a corrente com amperímetro, alicate, ele vai medir o valor errado. Normalmente os amperímetros alicates são medidores de média, né? Se ele não tiver um True RMS, ele vai ter esses problemas. Portanto, a corrente que ele medir vai ser menor que a que passa pelo fio. Portanto, quando eu coloco o inversor, tecnicamente falando, eu teria que, basicamente, aumentar a bitola do fio, comprar um fio mais grosso, e teria que modificar a entrada de energia ou prever essa mudança que estou fazendo, seja na proteção, disjuntores e tudo mais. Colocar só inversor para ligar um motor não é exatamente uma solução única. Eu tenho implicações que eu tenho que prestar atenção. Na maioria dos casos, como o motor está sempre superdimensionado, ele está além do que necessário, as perdas geradas por esse processo não vão afetar o sistema.
Existem duas coisas que agora começam a tomar importância e que antes não tinha esse problema. Primeiro é o fato do True RMS, que é o que esquenta o fio. Então, o True RMS é o que esquenta o fio. Então, ele que vai esquentar a fiação, derruba o disjuntor, né, e tudo mais. E o pico da corrente que provoca queda de tensão. E essas duas características, pico de tensão, V pico divididos pelo VRMS, crest factor. Então esse fator de crista diz também para o técnico o quanto o pico está maior em relação ao valor RMS que ele está medindo. Vamos dar uma olhadinha nisso. Independente da situação de medida, quando estou vendo esses valores com o multímetro, o que estou vendo é uma corrente, nesse caso aqui a corrente é RMS, nesse caso também é RMS, evidentemente, corrente senoidal, então os dois estão lendo corretamente. Quando aplicar o capacitor, o efeito do capacitor, eu tenho uma leitura errada aqui, mas eu tenho uma corrente RMS aqui de 1,17 ampere. Porém, a corrente efetiva de pico que aconteceu olhando pelo osciloscópio, pico a pico 5 ampere, ou seja, de pico 2,5 ampere. Na verdade, de pico, então, esse pico está atingindo 2,5 ampere. O multímetro, embora lendo correto em RMS 1,172 ampere, na verdade, a corrente de pico atingida é de 2,5, ou seja, mais que o dobro da lida pelo multímetro. Isso quer dizer, então, que a corrente que provoca queda no fio vai ser de 2,5 amperes, e não de 1,17 amperes. Aí que entra o detalhe do fator de crista para essa medida. Então, vamos ligar agora outro instrumento. Estamos visualizando as correntes nos multímetros e a corrente no instrumento de energia. E elas são iguais. Lembrar que a corrente mostrada aqui deve ser dividida pelo fator de 100. Então, estão corretos. Quando eu colocar o capacitor, a medida desse instrumento bate com este aqui, 1,16 amperes. Esse aqui está medindo errado, porque ele está medindo então a tensão média. E aqui eu tenho a amostra dos valores de pico. Mas esse instrumento então me mostra outro detalhe. Eu tenho aqui um dado de distorção harmônica ou a distorção dessa minha onda, que não é nosso assunto de momento. E aqui nós temos alguns dados. A corrente em valor RMS, a corrente de pico. Então, ele está dizendo que a corrente, como a gente já previu no osciloscópio, era de 2,5 amperes de pico. Essa corrente DC é um erro do nosso amperímetro alicate, porque ele tem que ser ajustado em zero e é um valor bem pequeno relacionado a esse valor aqui. E aqui eu tenho o mais importante, que é o crest factor, ou fator de crista. Então ele está dizendo que essa pico é 2,15 vezes maior que a corrente em RMS. Eu estou informando para quem usa o instrumento ou para o eletricista que a corrente de pico naquele momento está bem maior que a corrente que ele está medindo com o instrumento RMS. O valor RMS esquenta o fio. Então esse valor aqui vai provocar o aquecimento e é ele que vai nortear o dimensionamento do fio. Mas o fator de crista é o valor de corrente que vai me dar queda de tensão na ponta. Esse fator eu devo considerar, ou seja, a corrente de pico que eu tenho que considerar na ocorrência de queda de tensão. Um fio normal que teria uma queda de tensão de 10 volts, nessa condição onde a corrente está muito maior, poderia cair até 20 volts, o que pode ser um problema para muitos sistemas. Então, note uma coisa muito importante. Primeiro, a grande maioria das nossas cargas produz uma corrente distorcida.
uma corrente de pico, o que dificulta a medição nos antigos amperímetros que usavam o fator de forma como correção para a medida. E um outro grande problema, que é o fator de crista. Então, muitas vezes, o valor RMS, unicamente o valor RMS que sendo exibido pelo multímetro, não é suficiente para resolver ou para ajudar nos problemas. Às vezes, a falta do fator de crista ou da corrente de pico deixa um outro parâmetro de lado para quem está lidando com essa situação. Porém, o que realmente esquenta o fio é esse valor aqui, RMS, ou esse valor que está mostrando aqui. Esse valor aqui esquenta o fio, que vai nortear o dimensionamento dos fios, dos disjuntores, ou resolver algum problema. Qual a grande situação nesse caso? Se o eletricista está usando um amperímetro que mede corrente média e faz a conversão, ele vai ter um valor de corrente lido no amperímetro. Porém, o valor correto seria este aqui. Ou seja, o que vai acontecer? O eletricista vai estar enganado pelo valor da corrente. Na verdade, ele está lendo uma corrente menor do que o real e, portanto, menor do que o real e, portanto, julgando que a fiação está sob controle ou julgando que a corrente que passa no fio está adequada, quando estranhamente o fio está esquentando. O fio está esquentando, o eletricista vai conferir a corrente com o multímetro mais simples e vai ver que está tudo normal, mas o fio está esquentando, só que ele não sabe que o multímetro dele está lendo um valor RMS a menor. Segundo, o disjuntor pode estar caindo. Um disjuntor de 15 amperes pode estar caindo, ele mede com o multímetro menos que 15 amperes, ele acha que o defeito é no disjuntor. Ou, fato pior, que nem o multímetro True RMS, nem o multímetro comum vão resolver, que é o fator de crista, que justamente gera uma corrente muito grande e que pode provocar uma queda maior nos fios, podendo até explicar por que um computador, por exemplo, numa sala de computadores, que todos têm essa característica de consumo, que numa sala de computadores, por que um determinado computador fica resetando toda hora ou fica de vez em quando desligando sozinho. Lembrar que num computador a fonte se carrega com a tensão de pico e, como já vimos, a tensão de pico, devido à característica de consumo, já está reduzida em toda a nossa rede elétrica. É muito difícil dizer o que é mais importante, se é esse valor, que é o valor médio convertido, lógico, que está errado, devido a essa nossa condição anormal de medida, se é o valor True RMS que é importante, ou se nos fazem diferença todos os outros valores que também nos afetam. Então eu diria assim, para o eletricista o valor True RMS é um valor muito importante, porque é ele que dimensiona os fios e tudo mais. Para o eletrônico, o True RMS, se vai ou não ter alguma serventia, eu não posso afirmar. Porque a maioria das medidas que a gente faz, não estamos nos preocupando com o valor RMS. Um valor médio já nos satisfaz. Qualquer dúvida, nós temos o osciloscópio à mão. E, para o eletricista, será que essa informação é suficiente? O grande problema é, quando eu tenho uma série de outras informações, qual o nível de estudo, de discernimento ou de conhecimento do eletricista para entender todos esses dados e o que acontece com a rede elétrica. Então a gente tem uma situação um pouco complicada de lidar. Conhecimento se torna muito importante nesse aspecto. Ainda temos o nosso fato da nossa onda já ser naturalmente achatada, então isso é um problema que há alguns anos atrás eu não tinha. Esse achatamento a gente considera uma distorção.
normalmente avaliamos distorção através de um sistema chamado análise harmônica, com o capacitor, uma onda bem mais distorcida, mas esse vai ser um assunto de um outro vídeo. A conclusão final é que os problemas relacionados com True RMS são basicamente a diferença que acontece por ondas que não são senoidais. Quando que as ondas não são senoidais? Quando eu tenho medições de corrente, medições de tensão. Se eu estou medindo tensão, nós já verificamos que a distorção da tensão é muito pouca, portanto, a influência dessa pequena distorção é muito pouca para os medidores, seja True RMS, seja baseado no fator de forma. Então, como no nosso mundo da eletrônica, medir corrente da rede elétrica não é uma coisa muito comum, então volto a dizer que isso também não afeta tanto. Afeta diretamente ao eletricista, que basicamente o dimensionamento de fios e disjuntores está atrelado à corrente elétrica. E essa característica de corrente de consumo nos últimos anos e atualmente com as tecnologias que se usa, lâmpada de LED, não mais lâmpada incandescente, televisões, equipamentos, motores com inversor de frequência, todos eles causam impacto na característica da minha corrente elétrica e, portanto, na forma de medir. Você poderia defender o True RMS, porque ele mede certo, mas se pensarmos de uma forma mais completa, ainda falta mais um dado que um multímetro comum True RMS não nos fornece, é o fator de crista dedicado a outros instrumentos que assim o fazem e que curiosamente são muito mais caros. Na eletrônica, PWM é um sistema muito comum. Um PWM com 10% de duty cycle tem um fator de crista de 10, o que já ultrapassou em muito, né, a capacidade de medição dos equipamentos True RMS quando essa situação é atingida. Últimas considerações. Multímetro para eletrônica separa a C da DC com capacitor, ou seja, eles não nos mostram o RMS considerando tudo que está indo na carga, enquanto que esses instrumentos de energia consideram os dois fatores. Então existe um conceito de medida que é diferente entre a parte elétrica e a parte eletrônica. Isso precisa ser compreendido. Esperamos que depois dessa longa análise vocês tenham subsídios para escolher ou entender o que é um multímetro True RMS, o que é um multímetro normal ou equipamento para análise de energia elétrica.